SBT acaba com o jornal e demite 400 pessoas em pafarrar histórico para conter prejuízo milionário. Hoje você vai entender tudo isso. Pois é, né, gente? Por informações do TV Foco, o SBT deu início na última quarta-feira, dia 14 de novembro, a maior demissão em massa da sua história. Numa tentativa desesperada de evitar um rombo financeiro de mais de 100 milhões de reais no fim do ano, o canal comandado por Daniela Beruti vai precisar cortar cerca de 400 funcionários até o final desse mês. A decisão vai atingir todos os setores da empresa, sem exceção, e vai resultar no impacto direto no orçamento dos programas da emissora, já que todas as produções vão ter seus orçamentos reduzidos em pelo menos 20%. O site TV Foco apurou que até o momento a mudança mais visível para o público foi o cancelamento do SBT News, um telejornal que estreou há quase 2 anos. A partir já da madrugada, o programa foi ocupado por um bloco de reapresentações de programas antigos, a sessão da madrugada, que até estreou exibindo no Maluco do Pedaço outros seriados. A assessoria do canal, no comunicado enviado à imprensa, informou apenas que o telejornal seria retirado do ar e seria substituído por um programa chamado Sessão Madrugada. O âncora e editor-chefe do SBT News, Marcelo Casagrande, já sabia que o último dia seria o seu último à frente do telejornal. Ele se despediu dos colegas de trabalho e teve telespectadores no fim da edição. Embora Casagrande tenha tido seu emprego preservado, grande parte da equipe do SBT News foi demitida. O time do telejornal da madrugada, que nunca conseguiu atingir uma boa audiência, uma audiência competitiva, e também tampouco gerar lucro para o canal, era formado em sua maioria por funcionários com salários abaixo da média do mercado. Apenas Casagrande e uma editora serão remanejados para outros setores do canal, substituindo funcionários que estavam aí há décadas na empresa. Esses foram um dos principais alvos das demissões aí em massa que foram iniciadas no início ano dia 14. Todo o restante da equipe foi dispensado. A atuação do SBT não vai melhorar no próximo ano. A emissora já anunciou que vai implementar uma série de medidas de austeridade, mesmo aí em programas que, de certa forma, têm se mostrado lucrativos. Muitos programas já foram avisados que no futuro haverá necessidade aí de gravar várias edições de um mesmo programa no mesmo dia. Por quê? Qual seria o objetivo disso? É cortar custos com aquela montagem e desmontagem dos estúdios, porque o SBT grava vários programas no mesmo estúdio, em vários estúdios. Além também de reduzir os gastos, por horas extras, e também hospedagens de coordenados. Os formatos que são gravados em 3 ou 4 dias por semana, tendo que concentrar todas as gravações num único dia, o que também vai afetar a qualidade de produção e também a dinâmica dos programas. Esse corte drástico entre gastos e também a demissão em massa não se limitam apenas nos programas da emissora. Uma das áreas mais afetadas foi o departamento comercial, que tinha muitos colaboradores históricos da empresa. Esses profissionais estavam no canal desde o tempo em que a sede ficava na Vila Guilherme, antes de mudar para Osasco, onde eles ficam atualmente há 28 anos. No departamento comercial, os cortes atingiram principalmente os profissionais com cargos muito importantes, como coordenadores, gerentes que também foram ali mandados embora. Essas mudanças acontecem de certa forma no momento que a crise econômica está afetando o setor de mídia como um todo. O SBT, assim como outros canais como o Record e Band, que também tem crise, estão tentando se adaptar às novas realidades, às novas realidades do mercado, onde a concorrência com as plataformas digitais como o YouTube e também as redes sociais tem impactado fortemente a audiência da televisão tradicional. A receita publicitária, que sempre foi uma das principais fontes de renda do canal, também tem diminuído, o que forçou o SBT a adotar medidas mais radicais para poder tentar salvar a empresa. Além disso, o canal enfrenta a pressão de continuar oferecendo conteúdo de qualidade para o público enquanto lida com uma série de restrições financeiras. A redução de custos nos bastidores, como o corte de pessoal e a diminuição do orçamento dos programas, vai poder e vai afetar a programação da emissora no todo, que anos anteriores é conhecida pela variedade e pela inovação na sua grade. Agora, o foco será principalmente em sobreviver no mercado altamente competitivo. Com as demissões e os cortes, o futuro da SBT parece bem certo. O canal vai ter que repensar sua estratégia para poder enfrentar as dificuldades econômicas que estão aí impactando a indústria da comunicação.
A medida mais imediata, que é a demissão de centenas de colaboradores, é apenas a primeira etapa aí, gente, de um plano maior de reestruturação que pode mudar o canal aí, o perfil dele nos próximos dias. Embora algumas dessas medidas, como a redução de custos e a diminuição dos números de programas ao vivo, possam ser compreendidas como assim uma necessidade para manter o canal competitivo, elas também geram um grande impacto social, porque muitas pessoas que trabalharam na empresa por anos ou até décadas estão sendo deixadas de lado, o que representa realmente uma perda muito grande de experiência, né, para o canal, para a emissora. Esse movimento reflete uma tendência mais ampla de reestruturação das empresas de comunicação que buscam, de certa forma, aí, se ajustar em cenários de transformação digital e mudanças nos hábitos de consumo de mídia. O impacto dessas demissões vai além do SBT. Os profissionais que perderam seus empregos agora vão enfrentar um mercado de trabalho incerto e altamente competitivo. Muitos deles, com anos de experiência na televisão, terão que se reinventar ou buscar novas oportunidades no momento em que a oferta de empregos na área é cada vez mais escassa. Para a maioria, essa mudança inesperada, né, representa uma ruptura com uma trajetória profissional construída ao longo de muitos anos. Sabe o SBT, por outro lado, vai precisar lidar com o desgaste de imagens que essas demissões e cortes podem causar. Embora o canal tenta justificar e possa justificar as suas demissões como parte de um processo de reestruturação, é inevitável que a opinião pública tenha uma percepção negativa sobre a forma como os colaboradores foram demitidos. As demissões em massa, especialmente no cenário de crise econômica, elas costumam ser mal vistas, e o canal tem que lidar com as consequências dessa imagem e também da credibilidade. E segundo o Flávio Rico, do portal El Dias, como ele falou, é sempre muito difícil falar sobre demissões, ainda mais quando acontece perto do fim do ano e na véspera de um feriado como o que a gente está vivendo atualmente com o SBT. Demitir funcionários é realmente um processo muito doloroso, tanto para quem está deixando a empresa, quanto também para quem permanece. E infelizmente essa é uma realidade em muitos setores. Assim como tantas empresas enfrentam cortes para poder sobreviver, o SBT como televisão agora também passa por isso. Porque lá dentro é de tristeza e incerteza, com muitos profissionais sendo pegos de surpresa, que foram pegos realmente no início da manhã, com o RH realizando, né, atendimentos desde 6 da manhã, o que mostra o quanto a decisão mexe com a atitude. O impacto emocional para quem trabalha na empresa foi muito grande, e o SBT ao menos organizou um mutirão, disponibilizando até apoio psicológico, tentando dar suporte a alguns colaboradores que foram dispensados. Isso reflete, de acordo com o Flávio Rico, a seriedade do momento e, ao mesmo tempo, tentando amenizar, né, o golpe, já que muitos ali, não é, viam a televisão com uma segunda casa. A própria fábrica de cenários em setores mais impactados teve o número alto de demissões, de 65 pessoas demitidas, refletindo que as mudanças estão acontecendo em diferentes áreas. O setor específico sendo poupado, sem nenhum setor sendo poupado. O SBT emitiu uma nota à imprensa onde afirmou que está realizando uma revisão de seu modelo operacional com foco em desenvolver uma operação mais sustentável e ágil. Em outras palavras, o que a emissora tenta fazer é cortar custos e se tornar mais competitiva e mercado cada vez mais acirrado. Essa é uma realidade dura, porque a televisão está enfrentando grandes mudanças, com a concorrência ainda das plataformas e o interesse crescente do público por conteúdo sob demanda. A televisão tradicional ela vem perdendo audiência e, consequentemente, também bufunfa a lucidez. Isso obriga as empresas a mudarem seus processos para poder se manterem ativas e relevantes. Há uma divergência no número de demissões. Inicialmente dizem que seriam partições de desligamentos, mas fontes garantem que esse número não deve passar dos 200. Ainda assim, 200 demissões não é pouca coisa. Cada pessoa ali representa uma história, uma vida, e o impacto também na rotina de trabalho e também no ambiente da empresa é muito grande. Para os que saem, fica a difícil tarefa de encontrar uma nova colocação, e para os que ficam, o desafio de lidar com o clima de apreensão, o clima de insegurança. Essa situação no SBT é um reflexo do que está acontecendo com muitas empresas, tá? Não é só o canal específico que está sofrendo com isso, não. O seguinte, comunicação em especial tem passado por uma transformação que exige adaptação constante, e nesse cenário, medidas drásticas como essas são quase inevitáveis.
Mas é importante que o SBT seja transparente com o telespectador, com os seus funcionários e também principalmente com os anunciantes, que são parceiros importantes da emissora. Para eles também é um momento de incerteza, já que essas mudanças impactam diretamente a imagem, a confiabilidade do canal. Seria interessante a gente observar, ver alguém da alta cúpula, do SBT vir ali a público e falar abertamente sobre o que está acontecendo, né? A Daniela Beruti deu os funcionários ali flores, uma carta explicando tudo, mas a transparência é fundamental num momento como esse, porque ajuda a evitar especulações, induzir a ansiedade a desenvolvidos. É natural que existam dúvidas e temores, mas a clareza das informações pode fazer toda a diferença para quem permanece e é acredita na empresa. O mercado publicitário, por exemplo, está sempre de olho na saúde das emissoras, porque são esses clientes que mantêm a televisão funcionando. Sem a confiança dos anunciantes, fica ainda mais difícil que o SBT se sustentar e o mercado no público. Por isso, uma posição firme, uma posição transparente na direção do SBT seria muito importante para poder mostrar que, apesar das dificuldades, o canal está buscando ali o caminho de continuidade e adaptação. É um momento muito difícil, mas que, se bem administrado, ele pode ter um ponto aí de guiada para a empresa. Apesar de ser uma realidade dura, o SBT não é a primeira e, infelizmente, não será a última empresa a enfrentar esse tipo de crise. Porque a televisão, como um todo, está num momento de transformação. Outras empresas de mídia também estão revendo ali seus modelos de negócio para poder se adaptar à era digital. Porque essas emissões não são apenas uma tentativa de cortar custos, mas uma estratégia para tentar sanar o prejuízo milionário que gira no SBT lá em torno de 6 milhões. Esse pepino tem colocado o canal numa situação bastante delicada financeiramente. E a direção tem buscado medidas drásticas para poder evitar que esse rombo aumente ainda mais. Com informações da Folha de São Paulo, porém, ao mesmo tempo que essas emissões estão acontecendo, o SBT vive um momento curioso. Boninho visitou o SBT, um dos diretores mais renomados da Globo, que tem sido uma figura central e que foi na criação de reality shows de sucesso, fez uma visita no SBT em Osasco, na Rio de São Paulo, na plataforma mesmo, no dia que teve as emissões. Ele estava acompanhado de Júlio Casares, que é o atual presidente de São Paulo Futebol Clube, que além da sua função no futebol, tem um histórico como ex-executivo do SBT. A visita não teve qualquer caráter de negociação, mas sim uma visita de cortesia, porque, segundo o Boninho, ele revelou à Folha de São Paulo que ambos, ele e o Casares, foram guiados pelo experiente Fernando Fischer, que é um dos homens mais poderosos dentro do SBT e executivo de confiança ainda da Daniela, e enfim, visitaram ali o canal. Dizem aí as más línguas, dizem aí os colunistas de plantão que Boninho pode dirigir Vem Pra Cá, o novo Vem Pra Cá, que antes era comandado pela Patrícia e pelo Cartolão. Ele pode ser contratado pelo SBT junto com a Ana Furtado para poder dirigir aí esse novo Vem Pra Cá, que seria de 9 até as 11. Então, essa presença dele, que ele nunca pisou da SBT, e que eu passei pelos estúdios, onde os programas são gravados, teve um almoço ali com executivos da casa, só que essa visita, por enquanto, não teve qualquer relação com negociações ou até a possibilidade de colaboração entre ele e o SBT. Mas muitos começam a perguntar, que essa visita dele significaria, enfim, os estudos, de uma concorrente, que significaria. Mas vamos aguardar para ver, porque o Boninho ainda está na Globo, ele vai deixar a emissão no final desse ano, porque ele está se preparando para poder dirigir o especial de fim de ano, tradicionando o Roberto Carlos, e aí, após, talvez ao fim aí do seu contrato definitivo com a Globo no final do ano, a gente pode aguardar para ver o que vai acontecer. Mas dizem que ele pode ir realmente para o canal para dirigir aí um novo Vem Pra Cá. E é muito triste essas demissões que estão acontecendo no SBT. A Daniela tem aí vídeos viralizando na internet, ela enviou uma carta e também flores para os demitidos. Dizem até que não foi nem para todos, foi só para quem era do alto escalão. É uma situação muito complicada. A gente não tem uma expectativa assim
de como será o SBT no ano que vem, mas como eu tenho dito em outros vídeos, é tentar melhorar o que não deu certo. Alguns programas também serão cancelados, é tudo nosso, enfim, esses programas que não tiveram retorno muito legal, chega mais, enfim, alguns desses programas, né, que realmente não estão dando retorno, não deram nesse ano. O único programa que eles denominaram como acerto, sabe qual foi? Foi o da Virgínia Fonseca, o Samador. Eles até anunciaram aí em coletivas, teve recentemente uma lista das afiliadas, que inclusive foram as afiliadas que teve aquela polêmica aí recente de Chaves, que o Chaves ia ser exibido de segunda a sexta, mas aí agora eles mudaram, né, cancelaram porque as afiliadas pressionaram, né, o SBT, porque Chaves iria ser exibido 6h30, e nesse horário tem a programação local, e muitas afiliadas não quiseram abrir mão dos seus jornais consolidados para poder exibir Chaves, e aí elas pressionaram o SBT, colocaram o SBT na parede, e aí Chaves não vai ser exibido por enquanto, e não teria previsão de quando será exibido. Mas o SBT, realmente a situação dele é bem difícil, bem complicada. A gente não tem uma expectativa mesmo de como será o próximo ano. Mas Daniela Berutti, ela errou mais do que acertou, tá? Eu acho que, beleza, a gente estava com um mau hábito já de muito tempo, desde 2021, eles se mexendo, quando ela viu, na gestão ali do canal completamente. Então isso acaba desgastando, acaba cansando. Mas, de certa forma, misturar a internet com televisão foi uma ideia muito legal, né? Eles contrataram o Tirolipa, contrataram, enfim, a Virgínia mesmo, contrataram o Lucas Neto, essa turma toda da internet não vingou muito. Até a Globo tem tentado fazer isso também, Rafa Caio tá lá. Então, todas as emissoras querem misturar um pouco a internet com televisão para poder, enfim, terem ali aquela audiência, mas nem sempre é o certo, tá? Então vamos aguardar para ver, é muito triste você vê funcionários sendo demitidos. De um lado corporativo, de um lado empresarial, você pode entender que é uma empresa, ela precisa demitir para poder se manter, ela não vai dar uma de tupim e aí falir, o Manchete vai falir, porque a Manchete aconteceu isso, a Manchete faliu, a Manchete, enfim, teve aqui em crise de investimentos, novelas, Pantanal, que foi inclusive feita na época Pantanal, na Manchete, quando a emissora estava em crise, o Pantanal foi exibida e aí deveram um monte de gente. Até hoje eles têm uma dívida de 3 bilhões de reais de direito trabalhista porque não foi pago, direitos autorais. Então o SBT não quer ajudar esse povo de falir. E que essas emissões acontecem. O SBT já passou por isso na época do Silvio Santos também. Não é agora, na época o Silvio Santos morreu, então agora... Não, da época do Silvio já tinha isso. Na época do Globo Pan-Americano, 2003, a década de 90. Eu lembro em 2003, 2005, não sei exatamente, quando foi contratado a Ana Paula Padrão. Se alguém souber a data exata, pode me dizer aqui nos comentários. O SBT estava incrível, o Ratinho estava de tarde ali com programas de 6 horas, e aí jogava pro SBT Brasil, e o Silvio fez um baita investimento na época em crise, com a corda aqui do pescoço, contratando a Ana Paula Padrão para poder apresentar o do SBT Brasil em crise. Ratinho estava aplicando uma toda a gente contigo ali, era um programa que não era nada a ver com o que é hoje, com o que é hoje, era um programa diferente. E, então assim, não é de hoje que o SBT, porque outra emissora faça publicidade, a própria Record já chegou à beira da falência. Então, demissões, elas infelizmente acontecem, é triste, mas a gente tem que entender os dois lados, entender que é importante para que a emissora se mantenha, né, porque senão vai manter um monte de gente e aí vai explodir. E mais por outro lado é triste também, claro, porque, né, muitas famílias aí no final do ano, no final do ano não vão ganhar nem o peru de Natal. É triste, mas tá dada aí a informação, entende? Então, você será mais um vídeo aqui no canal, pois é o tema de mais tempo, o que você faz agora? Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostou, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, X, Antigo e Twitter, para você poder acompanhar, e também outras redes sociais, Threads, Blue Sky, Facebook, Instagram, para acompanhar essas e outras notícias do mundo da comunicação, TV e também água. Boa sorte para o SBT, para a Daniela e, claro, até a próxima.